Olá pessoal, então vamos para a aula de hoje de Direito do Consumidor. Na verdade, nós estávamos falando um pouquinho dos direitos básicos do consumidor, né? Primeiro nós começamos tratando dos direitos constitucionais básicos do consumidor, depois nós tratamos um pouco dos direitos básicos do consumidor previstos dentro do Código de Defesa do Consumidor, que são aqueles previstos lá no artigo 6º do Código, né? E aí começamos a tratar um pouco do assunto, passamos pelos primeiros princípios e agora nós vamos continuar o assunto. Beleza. Então, o inciso 8º do artigo 6º me diz que é direito do consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, basicamente, para vocês entenderem, pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele, via de regra, vai seguir aquela divisão, aquela distribuição do ônus da prova, regra geral, que está prevista lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 373, tá? Então, não dá pra gente pensar aqui que o Código de Processo Civil não é aplicável às relações de consumo, tá? Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença entre as duas coisas, então? A diferença é que o Código de Processo Civil, ele tem o que a doutrina acostumou chamar de distribuição rígida do ônus da prova, de distribuição estática do ônus da prova. Isso quer dizer que, segundo o Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova é aquela ali e ponto. E só em casos extremamente excepcionais é que eu vou ter uma alteração, ainda que mínima, né? No caso das relações civis comuns é mínima, no ônus da prova. Então eu tenho lá 373, inciso 1, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Lá no 373, inciso 2, cabe ao réu comprovar ato modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, veja bem, eu tenho a situação, o autor ele vem com uma situação a juízo, ele tem que provar aquela situação, o réu ele vem a juízo dizendo não é isso, e ele tem que provar então que não é isso. É o caso, por exemplo, de uma cobrança. Quando eu digo que o autor chega e ele tem uma cobrança para fazer, o que ele vai fazer? Ele vai chegar a juiz e dizer, eu tenho 5 mil reais de crédito com o fulano de tal, e estou exigindo aqui o pagamento. Tudo bem. Pera lá, o juiz vai dizer assim, tá, cadê a prova inicial, então, dessa dívida? Ah, tá aqui, tem um cheque, tem uma nota promissória, aqui tá a prova pré-constituída, até nesse caso, né, do título. Aí veja bem, o réu vai chegar e vai dizer, olha, não, eu tenho aqui um comprovante de pagamento dessa dívida. Ou, não, eu tenho essa dívida aqui, ela está prescrita. Enfim, N situações aí que o réu poderia discutir. Então, no processo civil comum, como que eu vou ter essa situação? Cabe ao autor provar o crédito que ele tem, cabe ao réu comprovar que aquele crédito não existe mais, que aquele crédito não pode ser cobrado e assim por diante. Ok, perfeito. Nada demais até aí. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma situação que é diferente. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos aquilo que a doutrina chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Tá? Por que dinâmica? Porque ela muda, ela pode se alterar. Então, via de regra, eu aplico a normativa do 373 pro Código de Defesa do Consumidor. Via de regra, eu aplico. Agora, se eu entender que existe verossimilhança nas alegações do consumidor, e se eu constatar que ele é hipossuficiente, lembra daquilo que eu falei, que a vulnerabilidade ela está ligada ao direito material, está ligado àquela situação
que o consumidor já tem reconhecida, e a hipossuficiência ela é uma matéria mais processual, então, e que precisa ser provada, logicamente, né? Então, se eu vejo que ele é hipossuficiente, se eu vejo que tem verossimilhança nas alegações, eu inverto o ônus da prova para dizer, olha, empresa, o consumidor não tem como provar esse fato aqui, mas vocês têm. É só a gente pensar numa situação bem simples. Eu estou discutindo, por exemplo, com uma companhia de telefone, né, sobre uma situação de ligações internacionais. Então, estão cobrando ligações internacionais no meu nome e eu nunca fiz uma ligação para fora do país. Eu tenho como provar que eu nunca fiz uma ligação para fora do país? Não. Normalmente, pelo menos, não. Então, na prática, eu vou chegar e dizer, excelência, eu não tenho como provar, mas a empresa, ela tem o registro de todas as ligações. Ela tem como provar que eu fiz, se eu tiver feito. Então, o que eu peço? Eu peço que se inverta o ônus da prova para que, ao invés de eu ter que comprovar o fato constitutivo do meu direito, a empresa vai ter que comprovar a inexistência desse fato constitutivo. Na verdade, se a gente for observar, né, a doutrina até fala, às vezes, uma questão, uma falha técnica na minha visão, né, de que a empresa deveria comprovar o fato constitutivo do direito do consumidor. E eu já acho que não necessariamente. Muitas vezes acaba acontecendo, por quê? Porque na prática, vamos pensar no caso que eu falei, na prática o juiz acaba pedindo as provas, e aí com as provas nos autos a empresa ajudou a comprovar o fato constitutivo do autor. Mas não é necessariamente assim. Na realidade, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a empresa deve ou auxiliar na comprovação do fato constitutivo por obrigação, digamos assim, né, por obrigação de trazer os documentos, ou ela pode correr o risco de ser condenada por não ter trazido os documentos que comprovariam a inexistência do direito do autor. Ou seja, vamos pensar nesse caso aí, das duas uma. Ou a empresa vai ser obrigada a trazer as minhas ligações e ela vai comprovar que eu de fato fiz aquelas ligações, ou seja, provou a inexistência do meu direito. Vai conseguir provar que eu não fiz aquelas ligações, ou seja, vai provar que eu tinha realmente direito à indenização, que eu não tinha que ser cobrado, enfim, assim por diante. Ou ela vai deixar de trazer esses documentos e, deixando de trazer esses documentos, ela automaticamente não se desincumbiu do ônus da prova que ela tinha, e aí ela pode ser condenada, ainda que, vejam bem como é uma questão processual não tão simples assim, ainda que nesse caso não houvesse nenhuma prova, nem que sim, nem que não. Então, no direito do consumidor, por conta da distribuição dinâmica do ônus da prova, a gente pode sim ter casos em que no processo não há nem prova que sim, nem prova que não, e existe condenação da requerida ao pagamento de uma indenização, à restituição de valores e assim por diante. Por quê? Porque a requerida tinha, segundo o entendimento da doutrina da jurisprudência e da lei, ela tinha que trazer, no mínimo, a comprovação da realidade dos fatos. É aí que está a grande questão e que veio um pouco incorporada no Código de Processo Civil a partir do momento que eu digo, olha, existe um ônus da prova estático? Sim, existe um ônus da prova estático, o autor tem que trazer a prova e tudo mais. Agora, existe também previsto no Código de Processo Civil, e que é perfeitamente aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui também, existe também o princípio da cooperação entre as partes. Então, o Código de Processo Civil hoje prevê que as partes, em conjunto, elas devem trabalhar para uma solução justa e rápida do conflito.
E essa solução justa e rápida do conflito inclui, inclusive, trazer a documentação que se faça necessária para que o juízo entenda o que efetivamente aconteceu naquele caso. Então vamos lá, eu estou dizendo que eu não fiz as ligações, a empresa está dizendo que ela fez as ligações, eu não tenho como trazer, a empresa tem como, eles têm que cooperar? Tem. Ainda que o ônus da prova não seja da empresa, existe um dever de cooperação processual no sentido de que o juiz precisa saber do que efetivamente aconteceu. Ele não precisa saber com quem que essa prova está. Com qualquer um que essa prova estiver, que a gente sabe que está, o juiz pode sim solicitar. Então ele pode requerer, intime-se o réu a trazer essas provas aos autos, para eu perceber se realmente o autor está falando a verdade ou não está. Beleza? Então, essa facilitação da defesa dos direitos não significa, vejam bem isso, tá? Não significa que o autor nunca precisa comprovar nada quando se tratar de relação de consumo. O autor precisa trazer um mínimo de verossimilhança das alegações, tá? Ou seja, ele precisa trazer um mínimo de conteúdo probatório ou trazer uma sólida fundamentação do porquê que ele não pode trazer esse mínimo, né, de conteúdo probatório, e aí o juiz vai analisar se é o caso de inverter o ônus da prova ou não. Existem diversos casos no direito do consumidor, principalmente aqueles de juizado especial, aqueles em que o autor às vezes vai sozinho ao juizado especial, não leva documentos, enfim, e traz as alegações, o juizado é obrigado a atermar, e atermando, o juiz pode dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu tenho aqui uma reclamação, por exemplo, de um consumidor em relação a um contrato, em relação a um serviço, mas o consumidor não trouxe, por exemplo, nem a comprovação de que aquele contrato existe, nem a comprovação de que ele tem uma relação jurídica com essa empresa. Então, como que o juiz pode julgar procedente uma indenização se nem o mínimo de conteúdo probatório está juntado ao processo, né? Então, a gente precisa avaliar muito bem que essa inversão do ônus da prova não é uma carta branca para o consumidor. Por quê? Porque eu não posso transformar isso numa possibilidade de abuso por parte do consumidor. Do cara que chega lá, não traz nenhum tipo de documentação, nenhum tipo de prova ao processo e quer que a demanda seja julgada totalmente procedente, entendeu? Sem nenhum fundamento, beleza? E aí tem uma discussão na doutrina sobre essa inversão do ônus da prova, que é em que momento que deve ser invertido o ônus da prova, né? E aí eu tenho duas teorias, tá? A primeira teoria, ela me diz que o ônus da prova é uma regra de julgamento, ou seja, o juiz só vai definir quem que tinha e quem que não tinha que provar algo dentro do processo lá no final, lá na sentença. Então, por muito tempo, esse foi inclusive um entendimento aplicado pela maioria dos tribunais do país, que entendiam até mesmo, olha só, que o ônus da prova poderia ser modificado em segundo grau, porque seria regra de julgamento. Então, de repente, algo que eu não provei, mas não tinha que provar em primeiro grau, o tribunal entende que eu deveria ter provado, não provei, e aí isso muda completamente o julgamento. Mas percebam como isso, de uma certa forma, gera uma insegurança jurídica para aqueles que estão dentro do processo, porque aquelas partes não sabem, né? Elas acabam tendo uma surpresa em relação aos fatos que elas têm e que não têm que comprovar. E aí a segunda teoria é a teoria de que a inversão do ônus da prova seria uma norma de procedimento, ou seja, eu tenho que alterar o ônus da prova durante o procedimento judicial.
nunca só depois, para não gerar uma espécie de cerceamento de defesa, né, em relação às partes, porque as partes acabam às vezes não trazendo mais conteúdo probatório, porque elas entendem que não é delas o ônus de comprovar aquela situação. Agora, eu só queria fazer uma pontuação aqui que na verdade nem é muito trazida pela doutrina, mas que eu entendo que pode ser um debate viável aí mais pra frente. Eu acabei de falar para vocês, alguns minutos atrás, que existe no Código de Processo Civil um princípio que é o princípio da cooperação, né? E que as partes devem cooperar para que a decisão seja de mérito, seja justa e assim por diante. Beleza. Então a gente não pode pensar, por exemplo, que aplicando o princípio da cooperação, se uma das partes não traz ao processo um documento, tá, que faz parte da verdade real dos fatos, que deveria estar no processo, mas a parte não traz ao processo porque ela entende que quem tem que comprovar aqueles fatos não é ela, é a parte adversária. Quando uma das partes faz isso, ela não estaria descumprindo com um dever de cooperação previsto no Código de Processo Civil? A gente tem que lembrar aqui, pessoal, que o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema, ou seja, ele é um sistema em si, com princípios próprios, com normas próprias, com procedimentos próprios, mas ele não é isolado do ordenamento jurídico, ou seja, onde eu não tenho uma norma aplicável dentro do direito do consumidor e principalmente onde eu posso aplicar uma norma supletiva que dê talvez ainda mais defesa ao consumidor ou que dê mais justiça, né, nessa relação particular ou dentro desse processo, eu preciso aplicar. E eu entendo que o dever de cooperação das partes, o princípio da cooperação, é isso, é algo que vai acrescentar para essas relações de consumo e que vai acrescentar para essas relações processuais, principalmente. Por isso é que eu digo que quando uma das partes deixa intencionalmente de trazer documentos ao processo que poderiam auxiliar na verificação da verdade real, simplesmente para tentar prejudicar a outra parte no sentido de vamos ver se ela tem como provar isso. Mas olha, eu estou com um documento na mão que prova isso, que prova essa situação. Quando ela deixa de fazer isso, ela não só tira do juízo a possibilidade de trazer a verdade real, de julgar conforme a verdade real, como ela também age de boa fé, e aí age de má fé, desculpa. E aí a gente tem que ver também outro princípio que a gente tratou um pouquinho aqui, mas que é bom citar, que é o princípio da boa-fé. Então, o princípio da boa-fé hoje, só para vocês entenderem, o princípio da boa-fé ele é ramificado em duas formas, né? O princípio da boa-fé é subjetiva e o princípio da boa-fé é objetivo. O princípio da boa-fé subjetiva, ele está ligado ao interior, né? Ele está ligado à minha vontade interna. Então, na verdade, ele é muito difícil de constatar. Como que eu constato qual que era a real vontade da parte ao praticar aquele ato? Não sei, não dá para saber. Agora, o princípio da boa-fé objetiva, que é o mais aplicável hoje dentro do direito do consumidor, é aquele que se preocupa com a ação, que se preocupa com a exteriorização da vontade, tá? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma certa vontade e eu não transformo isso numa ação, isso não tem efeito prático nenhum. Agora, a partir do momento que eu transformo isso numa ação, eu consigo constatar, normalmente, qual que era o objetivo interno. Então, qual que é o objetivo de uma das partes quando ela deixa de trazer documentos ao processo, quando ela possui as provas que seriam necessárias para o juízo, para um julgamento mais justo, né? Ela quer prejudicar a outra parte, ou quer dar à outra parte um ônus maior do que o que deveria pertencer àquela outra parte, né?
E aí, quando ela faz isso, ela não age segundo a boa-fé objetiva que é prevista no Código de Defesa do Consumidor e que é plenamente aplicável, né? O princípio vem do Código de Processo Civil, mas ele é plenamente aplicável ao Código de Defesa do Consumidor. A gente encerra aqui esse inciso, daqui a pouquinho a gente já continua com o restante dos princípios básicos do direito do consumidor, tá bom? Até daqui a pouco.